Hoje nós vivemos num mundo que se globaliza, que está passando por um processo de globalização da economia, aonde as economias de vários países estão muito integradas entre si. Só que essa mundialização, essa integração, ela não é somente econômica. Você também tem um processo de mundialização da cultura. A cultura começa a ser exportada de uma região e passa a ser adotada em várias outras. Então você tem um processo no qual as culturas começaram a se influenciar mutuamente, né? E principalmente aquelas culturas dos países que formam os centros de poder no mundo, né? Estados Unidos, União Europeia, China, Japão, eles são os países que mais têm influenciado culturalmente outros países, né? Tanto que você vê que a gente tem uma influência muito grande dessas quatro regiões, da China, do Japão, da União Europeia e dos Estados Unidos, na nossa forma de viver, na nossa linguagem, nas coisas que a gente assiste, nas coisas que a gente come, né? A gente tem uma influência muito grande desses países e da cultura desses países, né? E aí o que acontece? Então, nos dias de hoje, as culturas são influenciadas pelos costumes locais, pelas tradições locais, mas em certa medida elas também estão muito influenciadas pela questão das culturas vindas de outras regiões, da cultura vinda do exterior. E isso faz com que você tenha uma tendência de uniformização das expressões culturais pelo mundo, o que significa dizer que as pessoas começaram a comer as mesmas coisas, se vestirem da mesma maneira, começaram a terem ideias muito semelhantes. Alguns movimentos sociais se mundializaram, como por exemplo o movimento negro, que vocês tiveram aí, por exemplo, o movimento Vidas Negras Importam, e que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, né? Você tem outros movimentos também que começaram a se espalhar pelo mundo, como o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, né? Entre outros movimentos sociais que se mundializaram e se espalharam pelo mundo, assim como outros processos também se espalharam. E aí a gente tem uma dinâmica no qual as culturas de cada região vêm sofrendo profunda influência da cultura vinda de outros países. E aí, apesar de sofrerem modificações, isso não significa dizer que essas culturas locais vão desaparecer. Pelo contrário, elas não desaparecem, elas sofrem mudanças, elas sofrem alterações, mas elas continuam existindo. E o motivo delas continuarem existindo é porque a cultura é um processo social, né? Por isso é estudado pela sociologia, que é refeito e renovado constantemente. Então, a todo momento a gente cria novas práticas culturais, novos comportamentos culturais, e a cultura ela vai se renovando, ela vai se transformando, ela vai sendo refeita constantemente. Prova disso é que as crenças, valores, costumes e hábitos do século XXI no Brasil não são exatamente iguais aos valores, hábitos, costumes e tradições do século XIX. Muita coisa mudou, né? Comparando com o século XVII, século XVIII, mais ainda, você vai encontrar modificações. Então a cultura ela pode sofrer modificação, mas ela não desaparece. E aí, nos tempos atuais de globalização, de consumo de produtos que são produzidos em diversos países do mundo, né? O consumo hoje em dia, além de provocar mudança nos hábitos culturais, ele se dá sem fronteiras. Porque você pode consumir produtos, você pode consumir produções artísticas de vários lugares do mundo. Assistir séries que são produzidas em diversos países, filmes que são produzidos em diversos países, jogos, histórias em quadrinhos, livros, né, na questão da literatura, que vêm de diversas origens. Então o consumo hoje ele se dá sem limites.
Até mesmo comida, você pode importar ingredientes que não existem no Brasil, porque só nascem, né, só são produzidos em outros lugares do mundo, como por exemplo determinados cogumelos, como o cogumelo Paris, né, que é muito utilizado para fazer stroganoff, né? É, outros ingredientes, como por exemplo cereja, amora, que também são frutas que não são típicas do clima brasileiro, mas que são consumidos no Brasil. O azeite de oliva, as oliveiras não nascem no Brasil, então todo azeite de oliva é importado da Europa, né? Os que a gente consome aqui são importados da Europa. Então vocês veem que o consumo hoje não tem fronteiras. E esse consumo ele tem influenciado bastante os hábitos culturais, né? Porque os hábitos culturais, eles são influenciados por modismos, imposições e pelo estímulo ao consumo. Nós nos alimentamos de várias receitas, né? Comemos várias receitas que não são de origem brasileira, nem dos povos colonizadores principais, né, que é portugueses e os europeus, né, e os povos que vieram para cá, forçados, que são os povos africanos, e os povos nativos. Nós vamos analisar que na nossa culinária nós comemos diversas receitas que não são necessariamente portuguesas, nem africanas, nem indígenas, como o caso da pizza, né, que é uma receita local da região de Nápoles, na Itália, mas que é intensamente consumida e que exige da gente ingredientes que são produzidos na Europa, como o caso do azeite de oliva. Então você vê como uma coisa que se tornou moda, né, na década de 50, a moda de se comer pizza, vinda principalmente da influência dos imigrantes italianos em São Paulo, que vieram para o sul e o sudeste, se tornou uma tradição brasileira, que em todas as cidades você encontra pelo menos uma pizzaria. Boa ou ruim, mas você encontra pelo menos uma pizzaria. Então você tem aí uma moda que acabou influenciando um hábito cultural brasileiro. A imagem, por exemplo, que eu coloquei nesse slide, ele também representa esse processo em como as modas e os estímulos ao consumo alteram os hábitos culturais. Essa garota, ela é uma cosplay brasileira que se identifica no Instagram sobre o nickname de Hey Mary, né? E Hey Mary, ela nessa foto, ela tá fazendo um cosplay, que é uma prática, né, que principalmente as pessoas da cultura geek gostam muito de fazer, que é você se fantasiar do personagem de um desenho, de uma história em quadrinhos, de um filme, e que essa foi uma prática que surgiu aqui no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, que as pessoas gostavam de se fantasiar, por exemplo, dos personagens de Star Wars, né, de Jornada nas Estrelas, que eram filmes que faziam muito sucesso na década de 70, e entre outras histórias em quadrinhos como super-heróis da Marvel, da DC, né, que as pessoas também gostavam de se fantasiar de Super-Homem, de Homem-Aranha, então, de Flash, né? E aí essa prática ela vai chegar até o Japão. E quando ela chega no Japão, ela ganha grande expressão no Japão. A cultura jovem japonesa também é uma cultura que faz cosplayer, principalmente de animes e de jogos. E é do Japão que essa prática vai se espalhar pelo mundo. Entende? Então o que acontece? Essa Hey Mary, ela está fazendo um cosplay, que é uma prática ocidental, mas que foi absorvida pelo Japão, né? E de um personagem de um jogo dos Estados Unidos, que é o jogo League of Legends, que é dos Estados Unidos. Só que a personagem que ela está fazendo, que se chama Ari, né, é baseado na mitologia japonesa, que é a Kyuubi, a raposa de 9 caudas. Então você observa que só nesse cosplay que ela fez há uma diversidade de referências culturais americanas, japonesas, né? E brasileira, porque ela fez isso durante a Copa de 2014, e vocês veem que ela está aí com a bandeira do Brasil, vestida com a camisa da seleção.
você tem uma brasileira fazendo uma série de práticas orientais e dos Estados Unidos. Um jogo que é dos Estados Unidos, que se inspira na mitologia de outro povo, de outro país, para construir os seus personagens. E um outro país que adota um elemento cultural vindo do Ocidente, que é, essa prática lúdica de fazer cosplayer. Então, o que permitiu isso foi a globalização. Foi o processo de comunicação acelerada que existe entre os países, de trocas de mercadorias, de trocas culturais que existem entre os países, que permite com que fotografias como essas existam, né? De práticas com várias referências feitas por uma pessoa de um país totalmente distinto dessas referências, né? Ela não é japonesa, ela não é americana, ela é brasileira, mas ela tem aí a influência das culturas americanas e da cultura japonesa. E aí a gente vê que também a questão do consumo, ele vai formar hábitos culturais, porque muitas vezes a própria prática de consumir está ligado à cultura hegemônica de uma determinada sociedade, de um determinado país, né? E aí a gente pode observar, se a gente for olhar para os produtos, para a produção das mercadorias, né? E principalmente se a gente olhar para a publicidade, né, para os anúncios publicitários, nós vamos perceber que o consumo é diferenciado e que os produtos são destinados a públicos bem determinados. Ou seja, se a gente for analisar as propagandas de determinados produtos, vocês vão ver que certos gostos e certos hábitos da população são associados à publicidade, pela publicidade, a uma determinada faixa etária, ao mundo masculino, ao mundo feminino, né? A preferências de uma determinada profissão. E isso acaba criando uma diferenciação de renda e de classe também na questão do consumo e das referências culturais ligadas ao consumo. Como assim? Se vocês olharem, por exemplo, as propagandas de carro, de automóveis, vocês vão ver que majoritariamente você tem um homem dirigindo. O carro pertence a um homem que está dirigindo aquele carro, que é o motorista daquele carro. Ou então você tem um carro que pertence a uma família, mas é o homem que dirige, a mulher vai no banco do carona, entende? E os filhos no banco do passageiro. Então o que a gente observa é que se existe uma referência cultural na cultura hegemônica brasileira, de que é o homem que dirige, que o homem dirige melhor do que a mulher, então por isso nas famílias é o homem que dirige e não a mulher. Uma ideia de um patriarcado, que como ele é um homem, o homem é o chefe da família, é o patriarca, é aquele que provê as necessidades da família, é também aquele que precisa do carro para ir trabalhar. É aquele que tem o dinheiro para comprar o carro, que tem a capacidade de adquirir esse carro, porque em geral a esposa é sustentada por ele. Então vocês veem que são referências culturais, algumas referências bem arcaicas, né? Outras referências ainda são atuais, mas algumas são muito arcaicas e que não mostram, não condizem de fato com a realidade, de que nós temos muitas mulheres motoristas, né? Que temos muitas famílias de que quem provê a família é a mulher, não é um patriarcado, é um matriarcado, a mãe é a chefe da família. E que muitas mulheres, né, ou pelo menos eu posso dizer a maioria das mulheres, são até melhores motoristas do que os homens, porque costumam ser mais cuidadosas e mais prudentes no trânsito, né? E aí o que acontece? Mas a cultura hegemônica brasileira, né, os preconceitos, a visão preconceituosa da nossa elite é uma visão de que carro é um brinquedo masculino. Carro é um objeto que mostra a masculinidade do homem, né? É um atestado da masculinidade dele. Inclusive, além do carro, a moto tem essa característica dentro da cultura brasileira muito mais forte, né? Mulheres, em geral, bis,
aquelas motos mais fracas, as motos com mais cilindradas, as motos maiores e mais potentes, em geral são usadas por homens, né? E aí muita gente estranha quando vê uma mulher usando uma moto mais potente, uma moto maior, né? E aí, por quê? Porque está enraizado na cultura que aquele é um objeto masculino, é um brinquedo masculino, né? E que a gente observa no cinema, na televisão, sempre mostrando, né? O carinha descolado, o carinha que é atraente, é um motoqueiro, né? Aquele rebelde que é mal visto pela sociedade, mas que as mulheres ficam babando por ele, é um motoqueiro, né? Então, a imagem da moto como um objeto, um brinquedo masculino. E aí a gente vê que as propagandas, elas reforçam essa imagem. E reforçam mais ainda. Como a gente pode ver nessa imagem, por exemplo, o publicitário colocou ao lado do carro um rapaz vestido como tenista, né? Então, um jogador de tênis fazendo uma propaganda de um carro. O tênis é um esporte de elite. É um esporte que não é acessível à maior parte da população, porque tem uma série de recursos necessários para se jogar tênis que você precisa adquirir. Uma quadra específica, raquetes que tem que ficar sempre trocando porque danifica, a bolinha, que é uma bola específica, o tênis, é necessário jogar de tênis, senão se você se machuca, e a rede, né, de que sem a rede não tem como jogar. Além das demarcações das linhas, que é para definir se a bola caiu dentro ou fora da área em que vale ponto. Então é um esporte que não é acessível para a população mais pobre. Então é um esporte elitizado. E qual é a mensagem que eles transmitem aqui? Esse carro não foi feito para pessoas das classes mais pobres. Foi feito para as classes média, para a classe média alta, né? É um carro destinado a pessoas que têm um determinado nível de poder aquisitivo. E por que isso? Porque a indústria automobilística, assim como a maior parte das indústrias, ela cria diversos produtos de acordo com as faixas salariais. Então, um produto extremamente luxuoso para quem tem condição de pagar, e um produto simples e muito limitado para as pessoas que não têm dinheiro para pagar tanto para ter um carro. Então aí você vê a diferença entre um Celta, um Gol e uma Lamborghini, por exemplo, né? Vocês veem uma diferença tecnológica agregada, você vê uma diferença em velocidade, em potência, né? Em estilo, né? Entre quando a gente compara um carro de luxo, um carro esporte de luxo, e um carro popular, né, de uso da maioria, na maioria das vezes, de pessoas de renda de 2 salários no máximo, né, 3 salários mínimos, em geral as pessoas que conseguem comprar, normalmente usado, um carro do Gol ou Celta, essas marcas mais populares no Brasil. Exato, Israel. E aí, essa coisa, esse preconceito de que a mulher pilota é fogão, não é carro, não é moto, você tem até hoje essa reprodução dessa ideia, essa maneira de se ver o mundo na propaganda. O carro como sendo um objeto masculino, do mundo masculino. E aí o que acontece? Outra característica dos hábitos culturais e da formação dos hábitos culturais é que essa formação de hábitos e práticas não é igual para todos os segmentos sociais. Ou seja, se a gente for pegar pessoas de classes sociais distintas, a gente vai perceber que elas têm referências culturais distintas. Elas vão ter graus e níveis, né, de diversidade cultural, de acesso à cultura muito diferente. Justamente porque cultura no mundo capitalista é uma mercadoria a ser consumida. Então você paga para ver uma peça de teatro, você paga para ver um filme, você paga para ouvir uma música, né, uma playlist de uma música. Então, para você viajar, você precisa ter dinheiro para pagar passagem, hospedagem, alimentação, transporte, né?
Então você tem todo um processo que adquirir cultura envolve um gasto de capital. Então as pessoas que têm mais possibilidades de adquirir produtos culturais, de comprar livros, de assistir filmes, de fazer viagens, costumam ter uma bagagem cultural muito maior, uma diversidade cultural muito maior. Né? Então elas acabam se diferenciando culturalmente das classes mais pobres, que não têm aqueles mesmos recursos. Então você vai ver, se você conversar com uma pessoa de elite, que ela vai lhe falar de coisas, de lugares, de tradições, de costumes que vocês nunca ouviram falar na vida. Justamente porque ele viajou, conheceu aquele lugar, teve acesso àquilo e você não teve, porque não tinha dinheiro para isso. Também os hábitos e as práticas culturais elas vão se diferenciar de acordo com a idade, de acordo com a etnia, se você, por exemplo, é indígena, se você é afrodescendente, se você é descendente de europeus, né? Vai se diferenciar também de acordo com o sexo, masculino, feminino, né? Com a ocupação profissional. Por exemplo, nós professores temos uma bagagem cultural muito maior, porque precisamos estudar muito, né? Estudamos muito, tanto para nos formar como professores, como docentes, como estudamos muito para dar aula. Então estamos o tempo todo lendo, o tempo todo estudando, o tempo todo vendo documentários, o tempo todo nesse processo de enriquecimento cultural para conseguir ter referências para dar aula. Então a gente vê que quando você conversa com um professor, você sempre vai ter uma noção de que ele tem uma bagagem cultural muito grande, muito extensa, justamente por conta da que a profissão dele exige aquilo. Já um pedreiro, por exemplo, um marceneiro, um agricultor, ele não precisa de todas essas referências para realizar o seu trabalho. Então eles já vão ter uma cultura bem diferenciada, um grau cultural e referências culturais muito distintas do professor em si, né? Que precisa ter outras referências culturais para realizar a sua função. Então a gente acaba criando diversos perfis, né? Entre os diversos grupos sociais. Outro aspecto muito importante dos nossos estudos sobre indústria cultural e nossos estudos culturais é a relação entre cultura e meios de comunicação. Existe um tipo de meio de comunicação que a Escola de Frankfurt nomeou como meios de comunicação de massa e que fazem parte do conceito de indústria cultural. Os meios de comunicação de massa seriam a televisão, o rádio, o jornal impresso, o cinema, os streamings como a Netflix, né, como a Amazon Prime, entre outros, né, a HBO, entre outras, que são meios de comunicação que atingem uma quantidade indeterminada de indivíduos que acessam esses produtos, esses programas veiculados por esses meios de comunicação de maneira anônima e que estão espalhados no espaço e no tempo. É o que a gente chama de massa, né? A única coisa que a gente sabe é que eles estão fazendo a mesma atividade, que é assistir aquele programa, e provavelmente têm os mesmos interesses, por isso que estão assistindo aquele programa. Então, os meios de comunicação de massa são meios de comunicação que transmitem seus programas para milhões de pessoas, só que eles não sabem exatamente quantas pessoas são, porque, por exemplo, emissoras de TV podem saber quantos aparelhos estão conectados no canal, mas não consegue saber quantas pessoas estão assistindo naquele aparelho. Então ele nunca sabe a quantidade exata de pessoas assistindo. Não sabe quem é essas pessoas, né? Porque a massa ela é anônima. Ela não se identifica ao assistir, por exemplo, o Domingão do Faustão. Ela não se identifica. Ela é difusa no espaço e no tempo. Por exemplo, se você publica um vídeo no YouTube, né, que está se tornando um meio de comunicação de massa, se você publica um vídeo no YouTube, você não sabe quando é que aquele vídeo vai ser assistido.
nem quem são as pessoas que estão assistindo, nem de onde é que elas estão assistindo. A televisão é a mesma coisa, né? Então você publica o vídeo hoje, você não sabe se as pessoas vão assistir hoje, amanhã, uma semana depois, ou vários meses depois, ou até anos depois, né? Então você não sabe exatamente em que momento essa massa vai assistir a sua produção cultural. E você também não sabe se ela vai assistir do Brasil, da Bahia, da América, da Europa, da África, do Japão. Você não tem noção de que espaço é a origem dessas pessoas que vão assistir aquilo que você está veiculando. A única coisa que você sabe, torna a repetir, é que elas têm o mesmo interesse, por isso que elas estão assistindo, e estão fazendo a mesma atividade, que é assistir aquele produto que está sendo veiculado pelo meio de comunicação de massa. E aí esses meios de comunicação, eles têm muita influência sobre a cultura, né? Sobre os hábitos culturais das pessoas, na formação e na transformação desses hábitos, porque elas informam, elas entretêm e também educam as pessoas. E aí um exemplo é quando uma novela da Globo tem grande sucesso. Na época que Caminho das Índias fez muito sucesso, as pessoas aqui no Brasil começaram a querer conhecer mais sobre meditação, querer conhecer mais sobre a vida na Índia, né? Como é que se vive na Índia, sobre a religião indiana. As pessoas começaram a produzir bijuterias que imitavam as joias que as indianas utilizam, né? Pessoas começaram a fazer as pinturas de mãos que as atrizes apareciam na novela, né? Que são tradicionais da cultura indiana. Então você vê que uma novela influencia bastante a população. A população começa a querer experimentar uma determinada comida, a querer a repetir determinados comportamentos, determinados hábitos, justamente porque está vendo aquilo sendo veiculado na televisão, acha curioso e começa a imitar. E gradativamente aquilo se torna um hábito, se torna um costume daquela pessoa. Influência do quê? Dos meios de comunicação de massa. E aí, só que os conteúdos que são veiculados por esses meios de comunicação são definidos pelas emissoras. E eles tentam reproduzir nesses conteúdos a ideologias e os interesses dos grupos empresariais que administram esses meios de comunicação de massa. Um exemplo que eu tenho dado é o seguinte: a Record, a Rede Record. Grande parte da Rede Record pertence à Igreja Universal. Grande parte das ações da rede pertence à Universal. E aí a gente percebe que os conteúdos veiculados na Record, em grande parte, têm uma relação com a ideologia protestante defendida pela Universal. E a própria Universal tem uma grande participação dentro da programação da emissora. Momentos em que são veiculados ao vivo, cultos, né, das principais catedrais dessa igreja, e também filmes e novelas de conteúdos religiosos, né, histórias inspiradas na Bíblia, como, por exemplo, Apocalipse, a novela Apocalipse, a novela O Rico e o Lázaro, né? Todas elas fazem referência a histórias bíblicas. Então você tem ali uma imersão, né? Uma reprodução das ideias, das crenças daquele grupo religioso que administra aquele meio de comunicação. E aí o Marx Horkheim e o Theodor Adorno, ele vai dizer que esses meios de comunicação fazem parte do que a gente chama de indústria cultural. Eles são representativos dessa indústria cultural. Por quê? Porque toda essa produção artística, toda essa produção cultural que essa indústria veicula, né, ela veicula de forma a insuflar o consumo, né? Porque o próprio produto, a própria produção que ela faz, se transforma em mercadoria. Então, a novela é uma mercadoria que tem que ser consumida, né? Porque você assiste a novela, na minha época, né?
as pessoas assistiam a novela e compravam revistas que traziam resumos do que iria acontecer na semana. Então gerava lucros, né? Comprava produtos que levavam a marca da novela, como por exemplo, joias e bijuterias que levavam a marca daqueles produtos que apareciam na novela, ou então dos patrocinadores, né, que colocam os seus produtos para serem utilizados pelos artistas, roupas de uma determinada marca, joias de uma determinada grife, móveis de uma determinada empresa, né? Então você tem ali todo um processo de merchandising também que estimula o consumo, né? Eu quero me vestir igualmente a protagonista de tal novela. Eu quero usar aquela joia que a vilã estava usando, né? E quem é que produz aquela joia, né? Quem é que produz aqueles móveis que estão aparecendo na sala da vilã, né? Do apartamento da vilã? Então as pessoas, elas sim, são influenciadas a consumir determinados produtos, determinadas mercadorias. E o próprio produto que é produzido por esses meios de comunicação também é uma mercadoria. Por exemplo, o filme Vingadores é uma mercadoria. Para você assistir, você tem que comprar o DVD ou tinha que pagar o ingresso no cinema. Ou ter a assinatura de uma streaming que tenha esse filme e que você possa assistir esse filme através daquela streaming, né? Então você observa que é um produto cultural, mas é ao mesmo tempo uma mercadoria. E o que Horkheim e Adorno discute é que dentro do capitalismo, cultura se torna mercadoria. Você produz cultura para ser vendida, né? As publicações impressas, como livros, os DVDs, os filmes, as obras de arte. Para você ver a Mona Lisa, a Gioconda, né? A pintura de Leonardo da Vinci, você tem que pagar ingresso para entrar no Museu do Louvre, para poder ver a pintura de perto, né? Composições musicais, você tem que ter assinatura para conseguir ouvir música sem ver propaganda, né? Aí você tem que contratar o YouTube Premium, o Spotify, entre outros streamings. Então tudo isso é mercadoria. E aí eles chamam de indústria cultural porque esses produtos eles são produzidos em massa e são distribuídos de forma muito ampla para vários países. Inclusive a Netflix faz dezenas de traduções do mesmo filme, da mesma série, para que você possa assistir no Japão, você possa assistir nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Espanha, né? Na Nova Zelândia, não importa. Tem traduções em diversos idiomas para que as pessoas de todos os lugares do mundo possam consumir aquele produto. Então é como se fosse uma fábrica, né? Como se fosse um produto industrial que é produzido em grande escala e distribuído em grande escala, né? E aí por isso que eles chamam de indústria cultural, porque os elementos culturais, os produtos culturais se tornam mercadorias que são produzidos em larga escala. É tanto que vocês veem que essas streams nunca ficam sem novidades. Quem é otaku sabe que nunca você vai ter um período em que não vai ter animes novos. Pelo contrário, tem temporadas, né? Cada estação você tem ali as novidades de animes que vão ter uma segunda temporada e animes novos que vão estar em lançamento. Às vezes de 50 animes se estarem em exibição na mesma estação, no período de 3 meses, 50 animes entre animes que estão em segunda, terceira temporada e animes que estão em lançamento, tudo no mesmo período do ano. E isso nunca acaba, nunca para. Então é realmente como uma indústria, sempre produzindo mais e mais e mais e mais e mais mercadorias para continuar mantendo esse consumo e gerando lucros, né? Em contrapartida, esses meios de comunicação de massa, eles democratizam a arte. Porque você pode ter acesso a determinados produtos sem precisar gastar tanto, sem precisar gastar muito dinheiro. Então, por exemplo, você pode assistir um filme, claro, um filme já ultrapassado, que ninguém mais
já está assistindo, não está mais sendo exibido no cinema, mas você pode assistir um filme na tela quente, você pode assistir um filme na sessão da tarde, né? E que foi há anos atrás, 3 anos atrás, exibido no cinema, que ficou muito tempo sendo vendido em DVDs, né? Que foi uma febre. E você pode assistir ali, abre aspas, gratuitamente, fecha aspas. E aí o que acontece? E você tem acesso àquele produto cultural, né? Só que existe uma contrapartida. Do mesmo jeito que ela democratiza a arte, e aí eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é a Mona Lisa, porque já viram em algum filme, já viram em algum desenho, ou até mesmo já viram nos livros didáticos. Os meios de comunicação ele permitem essa democratização, esse acesso à arte, de que você conheça a arte, mas em geral ele anula a reflexão social. Em geral, o que é transmitido, veiculado por essas emissoras, não faz uma crítica social. Não faz a gente repensar os problemas da nossa sociedade. Problemas que devemos enfrentar. Isso não é regra, né? Claro que existem produtos culturais que vão discutir questões como, por exemplo, o suicídio, como os 13 Porquês, que faz uma discussão sobre bullying e suicídio. Você vai ter outras produções que vão discutir temas sociais, como filmes que falam sobre desigualdade social e diferenciação de classes, como, por exemplo, o filme Parasita, que foi produzido na Coreia do Sul e faz uma crítica social, né? Mas não é regra geral. A maior parte da produção dos meios de comunicação de massa são produções acríticas, que vão discutir coisas apenas como o amor, amizade, né, companheirismo, fidelidade. Quer dizer, ficam muito num discurso raso e não se aprofunda para botar em xeque os problemas da nossa sociedade. Então não são meios de comunicação que estabelecem críticas sociais com frequência. E levam também à ilusão de que você se realiza consumindo, né? Então você precisa ter determinados objetos para ser feliz, para que sua vida seja confortável, para que você tenha uma vida boa, né? Você precisa comprar um fogão de não sei quantas bocas, mas você também precisa ter um forno elétrico e um micro-ondas, né? E por que não um top cook? No dia em que o gás acabar e você não tiver como comprar o gás, você tem um fogão elétrico. Então aí você vai enchendo a cozinha de um monte de produtos, de um monte de mercadorias. Muitos deles fazem exatamente a mesma coisa, mas você compra porque a propaganda mostra que você precisa daquilo para facilitar o seu dia a dia, para você ter tempo para o lazer, para se divertir, porque você tem essas aparelhagens para lhe auxiliar. Ou então você tem que comer fora, comprar comida pronta, comprar delivery, né? Para ter tempo para socializar com a família. Perder tempo cozinhando para sua família, você está deixando suas crianças para estar no fogão cozinhando. Você compra delivery e vai comer com as crianças, né? Conversar com elas em volta da mesa com a comida que você já comprou pronta. Então esse tipo de propaganda, ela incentiva o consumo, mas incentiva o consumo trazendo a ideia de que você vai se realizar pessoalmente, que você vai alcançar a felicidade porque você consumiu aquele produto, porque você utiliza aquele produto. Aí a gente acaba tendo slogans como "Abra a felicidade", né? Que é um slogan da Coca-Cola, associando o consumo da bebida com momentos felizes, com momentos de companheirismo, momentos com os amigos, momentos com a família, né?